noite eu quero falar com vocês sobre perseverança. O título dessa mensagem é A Fonte da Perseverança. Da onde a gente tira e extrai a força que a gente precisa para continuar em frente. E antes da gente entrar efetivamente na palavra, há um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, meu filho me desafiou para uma corrida. E ele falou: papai, vamos até ali, quem chegar primeiro ganha. E ele ganhou. Talvez você não me conheça, você não sabe, meu filho não tem 18 anos, ele tem 4 anos. Ele ganhou de mim e eu falei: cara, eu acho que está na hora de começar a atividade física, coisa que eu odeio fazer. E aí, um pouco mais de um mês atrás, eu comecei a atividade física. E adivinha qual é a coisa que vem todo dia na minha cabeça? Vou deixar para depois, acho que eu quero desistir, não aguento mais isso, não tem nenhum mês, gente, que eu estou fazendo corrida, esteira, e a coisa que eu mais penso é em desistir. O que eu preciso, gente? O que eu preciso? De perseverança, não é verdade? Não sei se você estava aqui na conferência, se você não esteve, a gente falou sobre coragem e perseverança. Pois é, a gente ouviu isso demais, foi bom demais. Eu fiquei pensando sobre essa palavra, sobre perseverança, e eu percebi que perseverança pressupõe duas coisas. Quando a gente fala que você precisa ter perseverança, e nós precisamos ter perseverança, duas coisas a gente está pressupondo. A primeira é que, por exemplo, ninguém precisa perseverar nas Olimpíadas de Paris. Não é verdade? Tem uma foto aqui que vai mostrar para você alguém correndo numa maratona. Esse cara aqui, ele não precisa perseverar nas Olimpíadas de Paris, na verdade. Por quê? O que já aconteceu com as Olimpíadas de Paris? Já acabou. Não adianta você falar para alguém que já terminou o evento que você precisa de perseverança. Já foi. Mas também ninguém precisa perseverar nas Olimpíadas de Los Angeles, que é a próxima que vai ter, porque ainda nem começou. Então, a primeira coisa que se pressupõe quando a gente fala de perseverança é de que a gente está no meio de algo que começou e ainda não terminou, não é verdade? Você precisa estar no meio de algo, você precisa estar no momento ali da execução de algo, porque esse atleta que está aqui correndo no meio da prova, ele sim precisa de perseverança. Ele precisa perseverar, ele precisa não desistir. Então, gente, perseverança pressupõe isso, que a gente está no meio de algo. Agora, a outra coisa que perseverança pressupõe é que nesse meio do caminho está sendo difícil. Tem algo que está te dificultando a continuar, né? Por exemplo, olha essa foto aqui. Alguém tem dificuldade em terminar esse potinho de sorvete aqui da Häagen-Dazs? Você pega ele e ninguém precisa te encorajar. Vai, termina esse pote, vai até o final. Continua firme, né? Ninguém. Você com maior facilidade de olho fechado, quando você vê aquele potinho, você já percebeu que ele é mais ou menos desse tamanho, mas o fundo dele é aqui em cima, na metade do pote? Você já percebeu isso? Ninguém precisa te incentivar, você termina. Ou seja, quando você está comendo, é o jiló, a beterraba, o que mais? O nabo. Gente, eu acho que cometeram uma das maiores teorias da conspiração é de que aipo é comestível. Não é, gente. A gente caiu nessa, a sociedade acha que aipo é um alimento comestível. Não é. Mas quando a gente está lá comendo aquelas coisas que, que são boas pra gente, que são saudáveis, é que a gente precisa de alguém falando: vai, continua em frente, persevere até o final. Então, gente, perseverança pressupõe que a gente começou algo e ainda não terminou, e de que esse algo que a gente começou tá difícil, tá complicado a gente chegar até o fim. E o pastor Jorge Monteiro, uma vez, numa pregação que ele fez lá no MAP, lá na antiga sede, ele definiu perseverança como o seguinte: perseverança é a permanência numa postura ou numa atividade, mesmo em caso de oposição, obstáculos ou fracasso. É isso que é perseverança. Perseverar é você permanecer numa postura ou numa atividade, mesmo em caso de oposição, obstáculo ou fracasso. E agora, percebe o seguinte: que esse exemplo que eu dei, que eu comecei a treinar, eu comecei a fazer uma atividade física, a realidade é que essa é uma escolha e é algo opcional que eu faço. Ninguém vai te obrigar a fazer uma atividade física, ou ninguém vai te obrigar a perseverar. Alguém aqui já pagou a academia durante meses e anos sem nunca ter ido? Uma vez a minha esposa ela estava
tão fissurada por academia, gente. Tão fissurada. Ela só queria saber de academia. Que ela pagou um ano inteirinho na academia sem nunca nem ter ido. Ela gostava tanto daquele lugar, sabe? Ela queria bancar aquela academia, queria, sei lá, sócio investidor, não sei o que ela queria fazer, mas ela pagou os 12 meses sem nunca pisar um pé lá. Por quê, gente? Porque é opcional. Você vai se quiser, você não precisa ir, você não é obrigado a ir. Não, é uma perseverança que você escolhe fazer ou não. Pois é, mas na nossa caminhada com Cristo, na nossa caminhada com Jesus, nessa grande coisa que a gente chama de cristianismo, de evangelho, né, de nos tornarmos agora crentes em Jesus, no nosso Senhor, perseverança não é algo opcional, gente. Não é algo que você escolhe ou não, talvez eu vá até o fim, talvez não, e eu não sei se eu consigo, não sei se eu devo, não sei se eu posso, não sei se é para mim esse negócio de perseverar. Não, a gente segue, a gente imita, a gente adora aquele que perseverou até o fim. Qual é o nome dele? Jesus. E, portanto, adivinha qual deve ser a nossa postura diante da oposição, diante da dificuldade, diante do fracasso até? Perseverança. A nossa postura deve ser de perseverança. Se somos seguidores de Jesus Cristo, devemos perseverar como ele perseverou. Você não tem... A notícia que eu tenho para te dar hoje você não tem escolha. Você tem que perseverar. Você pode perseverar, você tem que ir até o fim, porque se a gente alega ser seguidor de Jesus e ele perseverou até o fim, nós, seguidores dele, devemos perseverar até o fim. Hebreus 12, de 1 a 3, fala o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como que a gente corre essa corrida? Versículo 2, tendo os olhos fitos, fixados, permanentes, com os olhos permanecendo no nosso olhar em Jesus, corramos com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E aí no versículo 3 ele fala: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nossos olhos, a nossa mente, o nosso olhar, nossa intenção tem que estar fixada em Jesus. Por quê? Porque Ele é a fonte da nossa perseverança. Se Ele continuou e se Ele suportou, como diz aqui, até a morte de cruz, nós podemos e devemos suportar os obstáculos para que a gente não se canse e não desanime. Amém? Perseverança não é opcional, é qualidade obrigatória daqueles que seguem a Jesus. Então, a gente deve imitar Jesus, a gente deve seguir os caminhos de Jesus na perseverança. Mas eu tenho boas notícias para você. Eu tenho boas notícias, porque é o seguinte: o Evangelho, ele é uma mensagem que a gente ouve. Ele é uma notícia. O Evangelho, na verdade, meu pai falou aqui semana passada, né, no grego, essa palavra evangelho é usada no cotidiano para falar assim: eu tenho uma boa notícia para te dar, eu tenho um evangelho para te dar. Qual é a boa notícia do evangelho? É que Jesus veio nos salvar, morreu pelos nossos pecados, se fez como um homem, morreu na cruz, suportou até o final, e agora nós temos acesso a Deus. Ótimo, esse é o evangelho, mas isso não é somente tudo que o evangelho é. O evangelho é essa mensagem, essa notícia, essa boa nova, mas o evangelho também é o poder e a força que te capacitam para você perseverar até o final. Amém? O evangelho não é só uma mensagem, ele também é poder. O evangelho não é só uma notícia, é também uma força, uma capacitação do alto para você viver de acordo com essa salvação que você ganhou. Amém? Então essa é a boa notícia, que diferentemente, olha só, um papagaio, ele imita o seu dono, mas ele não tem noção nenhuma de linguagem ou do que ele está falando. Da mesma forma, um macaco pode imitar o adestrador, os movimentos mecânicos,
mas ele não tem noção nenhuma do que ele está fazendo ali. Nós somos diferentes. Nós, quando imitamos a Jesus, a gente não faz isso de forma mecânica ou de forma sem saber o que a gente está fazendo. Nós fazemos isso porque isso faz parte de quem nós somos. Esse evangelho que nos alcançou, agora nos transforma, nos capacita, transforma o nosso espírito, transforma a nossa mente, o nosso corpo, nos capacita para que a gente imite e viva como Jesus vive. Amém? Muito além de você simplesmente imitar um exemplo, se o Espírito Santo, se o Espírito de Deus habita em você, você possui uma nova natureza. E adivinha só, essa nova natureza, ela te capacita, ela é formada, feita para você perseverar. Ela foi feita com especificações próprias para que você não desista, para que você tenha força, para que você tenha tudo necessário para seguir em frente. Você é a imagem de Cristo. E a boa notícia é que perseverança faz parte de quem você é. Você pode dizer isso comigo? Perseverança faz parte de quem eu sou. Amém? Hebreus 10, 39 fala o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Não é quem nós somos somos dos que creem e são salvos. Nós somos dos que creem e são salvos. Você pode dizer o seguinte: mas eu venho de uma família que todo mundo desiste. Na minha família nunca nada dá certo, na minha família as pessoas começam e não terminam, na minha família as pessoas desistem, o casamento é quebrado, os negócios são quebrados, a vida das pessoas é toda quebrada, ninguém nunca chega até o final. Deixa eu te dar uma boa notícia, você faz parte agora de outra família. Você faz parte de uma nova natureza dentro de você, você já não tem mais a sua linhagem natural, mas agora você faz parte de uma linhagem dos vencedores, da linhagem de Cristo. No seu sangue corre sangue dos que perseveram, dos que não desanimam, dos que continuam até o fim. É esse a quem você é. Perseverança faz parte de quem você é. E além de fazer parte de quem você é, a boa notícia, ela continua, tem mais boa notícia por vir. Além de ser quem nós somos, quem persevera recebe a herança prometida. Olha só que coisa incrível. Deus fala o seguinte: eu tenho uma proposta para te fazer. Eu tenho uma corrida para você chamada vida. Nessa corrida eu vou te dar a natureza, vou te dar tudo o que você precisa para você chegar até o final. E quando você chegar até o final e fizer o que eu te dei para você fazer, com a força que eu estou te dando, você ainda ganha um prêmio. Que coisa maravilhosa, quem não quer isso? É o Evangelho, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Quem persevera recebe uma herança. Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar. Vocês precisam, o autor está falando o seguinte: vocês precisam perseverar, vocês precisam continuar até o fim. Não desistam, porque quando tiverem feito a vontade de Deus, para que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quando a gente faz a vontade de Deus, essa herança, essa promessa, esse prêmio que a gente tem para receber, não é lá no céu, não. A gente faz a vontade de Deus aqui e agora. E quando a gente faz a vontade de Deus, adivinha o que a gente recebe? A herança que Ele prometeu. A promessa de Deus. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo. Em outras palavras, eu persevero, eu continuo, eu sigo em frente, prossigo para o alvo. Para quê? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por que você tem que perseverar até o final? Porque faz parte de quem você é e porque tem coisas te aguardando, tem promessas que estão ainda em formato de promessas que precisam ser transformadas em herança. E ao perseverar, ao fazer a vontade de Deus, você vai colhendo isso, você vai ganhando esse prêmio, você vai tomando posse da herança que Deus tem para você. Você crê nisso? Amém? Nas Olimpíadas, gente, vocês viram isso, né? Só os 3 primeiros ganham medalha. Que coisa incrível, né? Aquela corrida de 100 metros rasos masculina, vocês viram aquilo? Todo mundo ali no milésimo, a diferença de milésimo. Mas eu quase... Meu amigo, só os 3 primeiros. Ouro, prata e bronze. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus a regra é a seguinte, se você apenas perseverar, você ganha o prêmio.
Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque a gente não está correndo um contra o outro. Eu não estou aqui correndo e recebendo o teu prêmio se eu ganhar, e você, se ganhar, não está recebendo o meu prêmio. Deus tem uma corrida para cada um de nós, e Deus falou o seguinte: o prêmio já é teu, a herança já é tua, continua em frente. Não olha para o lado, não olha para o outro, não fica se comparando, não olha para as circunstâncias, não olha para o teu passado, olha para quem? Para Jesus, segue em frente para o alvo. Com os olhos fitos em Jesus, eu prossigo para o alvo e recebo a herança que Deus tem para a minha vida. E qual é a diferença dessa mensagem? Porque eu estou no Instagram, eu estou no YouTube, e eu vejo mensagens de autoajuda que falam para você continuar em frente, para você não desistir. Eu vejo mensagens de encorajamento, mensagens de sabedoria popular, né? Olha, está aqui uma sabedoria popular, um pensamento milenar que existe e tal. Qual a diferença do que eu estou falando aqui para você hoje para esse tipo de coisa? É que a proposta de Deus é bem diferente da proposta que o mundo e as pessoas aí fora possam te fazer. Porque a proposta que o mundo te faz é para que você persevere com a sua própria força. Para que você persevere com o seu próprio conhecimento, com a sua própria habilidade, para que você dê o seu jeito e se torne no que no inglês eles chamam de self-made man, né? O homem que se auto-faz, o homem que auto-conquista as suas próprias coisas. Essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus, o evangelho, a mensagem e o poder que Deus tem para você é para que Ele seja a tua força, Ele seja a tua fortaleza, para que Deus seja o recurso que te mantém de pé diante da oposição, para que Deus seja a fonte da sua perseverança. A proposta de Deus é essa: deixa eu ser, Deus falando, deixa eu ser a fonte de onde você extrai força para perseverar. Olha só o que o próprio Jesus, isso aqui, como eu falei, isso aqui não estou inventando, não estou tirando de um livro qualquer, isso aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. João 15:7 fala o seguinte, Jesus falando: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gente, no momento da dificuldade, no momento da oposição, o que você mais precisa é que você peça ajuda e aquela ajuda aconteça. Não é verdade? Você fala: Deus, eu estou cansado, eu preciso de descanso para eu poder continuar. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. Quando você está cansado, peça ajuda para Deus. Permaneça em Deus. Se você permanecer nele, você vai pedir ajuda e ele vai te dar. Vai ser concedido. Deus, eu estou falindo, a minha empresa está indo para o buraco, eu preciso de ajuda. Se você quiser que eu continue, se você quiser que eu persevere, eu preciso de ajuda. Algo precisa acontecer. Pois é, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vai ser feito, lhes será concedido. Deus, eu estou angustiado, eu preciso de paz na minha vida. Permaneçam em mim, e as minhas palavras em vocês, e vocês vão pedir o que vocês quiserem e lhes será concedido. Não só a gente deve permanecer, não só a gente tem o dever de perseverar, como Jesus perseverou e a gente imita ele, mas nós podemos perseverar. Você não só deve perseverar, como você pode perseverar. Por quê? Porque se você permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em nós, a gente tem tudo que a gente precisa. Tudo o que você precisa para perseverar está em Deus. Nós temos a força que nos mantém de pé em Deus. Em Cristo, as palavras de Jesus em nós, nós nele e ele em nós. É tudo que a gente precisa, é a fonte da onde a gente extrai a nossa perseverança, a força para perseverar. 2 Coríntios 4, de 8 a 9, fala o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse que a gente tem?
O Espírito Santo em nós, o Evangelho, a graça de Deus morando em nós. Paulo fala o seguinte: a gente tem esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder a que tudo excede, não é um poder que conquista algumas coisas, que excede algumas coisas, mas existem poderes maiores. Não, não, não. Deus em você, o Espírito Santo em você, é um poder que a tudo excede. Esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha só o que Paulo está falando. Esse tesouro em vasos de barro, nós somos esses vasos de barro que são frágeis, que são humanos, nós somos humanos, mas nós temos um poder que não vem de nós. É um poder que excede todas as coisas e que vem de Deus. E por isso, no versículo 8, ele pode falar o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Por que eu posso falar isso? Por que eu posso dizer, de todos os lados eu sou pressionado, mas não desanimado? Porque o poder não vem de mim. É um poder que vem do alto. É uma força que é esse tesouro que está dentro de mim, uma força que vem do alto. A minha fonte, a sua fonte, a nossa fonte de perseverança é Deus. É Deus, Ele é a nossa fonte de perseverança. Por que nós ficamos perplexos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas não desesperados? Porque a força vem de Deus, a fonte é Deus. Por que você pode dizer, eu sou perseguido, mas não sou abandonado? Por quê? Porque a força vem de Deus. Abatidos, mas não destruídos. Porque a força vem de Deus. Essa força que habilita a gente a falar essas coisas é porque nós temos essa força que vem de Deus. Não é de nós, não é uma força humana, mas nós temos uma fonte. E essa fonte se chama Deus em nós. As palavras de Jesus, o Espírito Santo em nós. É essa fonte que nos capacita para ir até o final. Então, meu amigo, olha só. Se Deus é de fato essa fonte, então o meu convite para você é o seguinte: permaneça conectado na fonte. Olha só que simples, gente. Permaneça conectado na fonte, que é Deus, para que você persevere. Você quer ir até o final, quer seguir até o fim, quer perseverar? Você precisa estar conectado nessa fonte. Se você usar fontes próprias, se você usar fontes humanas, se você usar recursos humanos, são recursos escassos, que acabam, que são limitados, mas a força que excede, como esse versículo falou, esse poder que a tudo excede, provém de Deus. Então permaneça conectado em Deus. Filipenses 4:1, Paulo vai encorajar os filipenses falando: portanto, meus irmãos, permaneçam assim firmes. Como que a gente permanece firmes? No Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Você já atualizou o teu celular? E apareceu ali no celular, ou então seu computador, do nada ele começa a atualizar na hora, às vezes é na hora que você mais precisa, né? Você vai enviar aquele e-mail que vai fechar aquele negócio maravilhoso ao computador. Atualizando, você tem que ficar esperando meia hora. E aí a mensagem que o celular e o computador falam é o seguinte: estou em atualização. Não desconecte da fonte. Não tire o computador da energia, não desplugue o celular da tomada nesse momento. Porque vai bugar tudo. No momento de atualização, enquanto você está atualizando o teu celular e teu computador, você precisa manter ele na fonte. E adivinha uma coisa? Você é esse computador, você é esse celular que está sendo atualizado. O convite de Deus é: renovem a sua mente na palavra constantemente, atualizem a sua mente na palavra. Né? Entrem nesse processo de atualização da palavra na sua mente. Então, adivinha só o que a gente precisa fazer durante essa vida, nessa caminhada que a gente começou, ainda não terminou, está tendo dificuldade, a gente está encontrando barreiras, e a gente está nesse processo de atualização, nesse processo de renovação de mente. O que a gente precisa fazer? Permanecer conectado na fonte. Se você desplugar da fonte, vai dar ruim. Se você desplugar da fonte, o processo de atualização vai parar, as coisas não vão andar para frente, você não vai conseguir chegar e perseverar até o fim. Permaneça conectado em Deus. 2 Coríntios 4:16 fala o seguinte: por isso não desanimamos. Olha só, é por causa disso que a gente não desanima. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
interiormente estamos sendo renovados dia após dia, estamos sendo atualizados dia após dia. Alguém pode dizer isso, assim, pode confessar, talvez exteriormente eu estou desgastado, talvez exteriormente eu esteja exausto, esteja desgastado, mas também você pode declarar o seguinte: interiormente eu estou sendo renovado, as minhas forças interiores estão sendo renovadas. Pois, versículo 17, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles, muito mais do que todo sofrimento, é a glória que esses sofrimentos estão produzindo. E aí, versículo 18, assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Adivinha no que você fixa os seus olhos? Adivinha onde está o seu olhar? Adivinha onde você se conecta no momento da dificuldade, no momento que você está desgastado, no momento que você está cansado? Você se conecta, você fixa os seus olhos, você se conecta naquilo que não se vê. E o que é aquilo que não se vê? É Deus, é o Espírito de Deus em você, que te renova dia após dia. Gente, seguir a Cristo, seguir a Jesus, tem seus momentos de dificuldade, tem seus momentos contrários, como o próprio Paulo, o apóstolo Paulo fala aqui, né? Ele que passou por tantas dificuldades, tantas oposições. Você não precisa negar as dificuldades, você não precisa negar a oposição. Você está nessa corrida e você começou, ainda não terminou, você não precisa dizer o seguinte: seguir a Jesus é mil maravilhas, não tem oposição. Não, tem oposição. Mas a boa notícia é que a gente tem força para suplantar a oposição, superar os obstáculos. Então, seguir a Jesus vai ter obstáculo. Os próprios discípulos de Jesus, olha só, imagina você andar com Jesus todo dia, o dia todo. E aí os próprios discípulos de Jesus chegaram no momento de ter que escolher se eles vão continuar com Jesus ou se eles vão voltar atrás. Se eles vão perseverar ou se eles vão desistir. João 6:66 fala o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha só, a gente sabe dos 12 discípulos que Jesus tinha, mas você sabia que Jesus tinha muito mais discípulos que isso? E Jesus pregando a palavra, teve um momento que alguns discípulos, muitos discípulos, falaram o seguinte: não dá mais para seguir Jesus. Eu vou desistir, vou voltar atrás. E aí Jesus pergunta para os 12 discípulos: vocês também não querem ir? Olha só, imagina só Jesus chegar para você e falar: e aí, vai perseverar ou vai desistir? Um monte de gente indo embora, um monte de gente voltando para casa, um monte de gente voltando para a antiga vida, um monte de gente retrocedendo. E vocês vão querer ir? E olha só o que Pedro, eu amo Pedro, gente. Esse discípulo aqui é o meu preferido. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Uau, que palavras lindas. A gente pode aprender com Pedro nesse momento. Olha só, Pedro, essa resposta que Pedro deu, são 3 frases que ele fala, né? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, no momento de escolha, Pedro estava ali, nesse momento crítico do ministério de Jesus, crítico ali na caminhada com Jesus. É agora, ou vai ou racha, ou eu sigo em frente, ou eu persevero, ou eu desisto. E Pedro nos ensina, nos mostra que permanecer conectado com a comunidade, com o corpo, é essencial, porque ele não responde: Senhor, para quem irei? Ele responde: para quem nós iremos? Então Pedro falou o seguinte: Jesus é o seguinte, nós 12 aqui, a gente está junto. Nós somos uma comunidade, nós somos um corpo, nós somos um time, uma equipe, e eu conectado com ele, e ele conectado comigo, para onde nós iremos. E a mesma resposta tem que ser nossa. Senhor, para onde nós iremos? Por quê? Porque eu estou conectado com o corpo. E aí Pedro continua: tu tens as palavras de vida. No momento de escolha,
de perseverar ou de desistir, de continuar ou de voltar para trás. Pedro falou o seguinte: eu vou estar conectado no corpo, ou seja, eu estou junto com os meus amigos, estou junto com os outros caras aqui do meu lado, e eu vou me conectar também com a palavra de Deus. As palavras de Jesus, as palavras de vida eterna. Conectado com a palavra de Deus. E aí ele continua, ele termina falando: nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ou seja, no momento de escolha, naquele momento crítico, caramba, é agora, eu preciso perseverar, ou então eu vou embora para casa, ou então eu vou desistir. Perseverar pressupõe, e Pedro falou, né, que ele vai estar conectado à adoração a Deus. Pedro, nesse momento, adorou a Jesus, falou o seguinte: tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, eu te adoro, eu reconheço em você a santidade de Deus. Então, gente, o que a gente aprende nesse momento bem prático? Algo assim para você ter, eu fiz de modo para tentar com que você memorize, tentar com que você amanhã lembre do que eu estou falando, que perseverança é tão simples como ABC. Fala para quem está do seu lado: quer perseverar? Faz o ABC. Faz o ABC, gente. Quer perseverar? Olha só, olha comigo aqui, ó. Quer perseverar? Faz o ABC. O que a gente aprende com Pedro? Na hora da perseverança, o que você precisa? De adoração, que significa estar conectado com o Espírito Santo. Quando você adora Deus, quando você adora Jesus, quando você se conecta com o Espírito de Deus. Quer perseverar? Faz o ABC, ou seja, conectado com a palavra. Bíblia. Gente, não tem outra fonte, além do Espírito Santo em nós, da palavra de Deus. Você precisa se conectar com essa palavra aqui, com a Bíblia. E a outra coisa que você precisa se conectar é com a comunidade, com a igreja, com os santos. Se você não faz parte de um grupo de conexão, sinto muito. Porque você está perdendo essa parte aqui de conexão. Não é à toa que muitos desistem. Não é à toa que muitos falam o seguinte: poxa, eu estou no hospital, ninguém nem sabe que eu não estou no hospital. Pois é, você não está conectado num grupo de conexão, você não está na comunidade. Ninguém sabe o teu nome, ninguém nem sabe onde você mora, ninguém nem sabe se está doente, se está vivo, se está morto. Conecte-se com uma comunidade, conecte-se com o corpo de Cristo, tanto aqui aos domingos quanto num grupo de conexão. Mas perseverar, vamos lá, fala comigo de novo. Perseverar é tão simples como o ABC. ABC. No momento da dificuldade, você vai lembrar: ABC. Adoração, Bíblia, comunidade. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso adorar a Deus, eu preciso ler a sua palavra na Bíblia e eu preciso me conectar com alguém. Estou com vontade de desistir, estou igual ao Pedro. Jesus está olhando para mim e está falando: e aí, vai continuar em frente ou vai desistir, vai retroceder? ABC. Adoração, Bíblia, comunidade. Adoração, Bíblia, comunidade. É simples, gente, é simples. O Evangelho, ele é simples. Apenas faça isso aqui, ó, e você vai ter a fonte, você vai estar conectado na fonte que você precisa para perseverar até o fim. Faz o ABC todos os dias, adore a Deus, mergulhe na Bíblia, esteja conectado em comunidade, e você vai ver que você vai perseverar até o final. Você vai ver que você vai estar conectado na fonte que é Deus. Gente, essa perseverança, quando a gente continua, quando a gente está conectado em Deus, que é a fonte da nossa perseverança, e a gente está em adoração, está na Bíblia, está em comunidade, a gente persevera, a gente continua em frente, a gente não desiste. E Romanos 5,4 fala o seguinte: a perseverança produz um caráter aprovado. Imagina só se todos nós perseverarmos até o fim. Imagina só se ninguém desiste. Imagina só se todos nós continuemos em frente. A Bíblia fala que todos nós teremos um caráter aprovado. Em outro lugar, Tiago fala o seguinte, Tiago 1:2 fala o seguinte: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar-lhes coisa alguma. Perseverança produz maturidade, produz caráter aprovado, produz integridade. Esse é o objetivo da nossa caminhada com Cristo. Esse é o objetivo da nossa caminhada cristã. Você está seguindo em direção ao alvo, esse alvo é Jesus, e quanto mais você persevera, mais maduro você se torna. Você atinge a estatura de Cristo, a maturidade de Deus. Você prova e aprova o seu caráter. Né? E é isso que Deus tem para você, esse é o plano de Deus para você, de que é essa perseverança.
não seja uma perseverança em vão. Você não está perseverando como um hamster que está ali naquela gaiola, naquela roda, perseverando e chegando a lugar nenhum. Não, você está chegando num lugar. Que lugar é esse? É um lugar de caráter aprovado. É um lugar de maturidade. É um lugar de integridade. É onde Deus quer que você chegue. É para lá que Deus quer que você chegue. Então, gente, vamos ficar de pé nesse lugar? Eu vou te convidar, a gente vai cantar uma música que fala o seguinte: estamos de pé. Eu não estou desanimado, eu não estou cansado. Posso até estar exteriormente, mas interiormente eu estou de pé. Cristo é a minha fonte. Está difícil, está complicado, eu estou encontrando dificuldade, obstáculo, mas eu estou de pé. Cristo é a minha fonte, Deus é a minha fonte, Ele é o meu sustento. Amém? Deixa eu te falar o seguinte. As crianças, as pessoas infantis é que desistem, é que mudam de ideia toda hora, é que não permanecem. Mas nós fomos chamados a serem maduros, crentes maduros, para continuarmos de pé. E antes da gente terminar e a gente cantar essa música, eu vou te convidar a cantar. Eu tenho o seguinte para te dizer. Eu sei que pode estar difícil, eu sei que pode estar complicado. Mas olha só o que Jesus fala em Apocalipse. Jesus fala o seguinte, Apocalipse 2 e 3 fala o seguinte, Jesus falando para a igreja, falando para nós, para mim e para você. Eu conheço as suas obras. Eu conheço o seu trabalho árduo e eu sei da sua perseverança. Jesus está falando aqui agora para você. Eu sei da tua perseverança. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Gente, Jesus não está longe, Ele não está distante, Ele não ri de você como um maquiavélico que ri de alguém passando por um sufoco. Não. Deus está contigo no teu sufoco, na tua dificuldade. E Ele está dizendo o seguinte, eu estou te vendo. Eu estou te vendo, eu sei o teu nome, eu sei o teu endereço, eu sei onde você mora, eu sei os teus problemas, eu sei os teus pensamentos. Eu sei as palavras que você vai falar antes que elas cheguem na tua boca, eu já conheço as palavras que você tem. Eu sei da dificuldade que você está enfrentando, mas olha só, persevere, continue até o fim.